Salve família! Anos 90, Moscou, um país inteiro saindo das cinzas da União Soviética. E no meio do caos, um grupo de jovens atletas de uma vila qualquer decide que vai dominar a capital. Em menos de 10 anos, eles passam de caras comuns para donos de bancos, petrolíferas, cassinos e metade dos bairros de Moscou. Dinheiro, poder, Mercedes blindadas, viagens secretas para os Estados Unidos, alianças com a máfia italiana e até com oligarcas que mandavam na Rússia. Se inscreva, deixe seu like e vire membro do canal. O seu apoio é fundamental para meu trabalho. Agora, fica até o final, porque essa é a história real mais insana da Rússia dos anos 90. Bora pro vídeo. Vamos começar nossa história falando de Sergei Ivanovich Timofeev, considerado o primeiro grande líder da organização de Orekhovo. Ele nasceu em julho de 1955 numa pequena vila chamada Klintsy, na região de Novgorod. Os pais eram pessoas simples do interior e trabalhavam na agricultura. Na escola, Sergei não era exatamente o aluno mais brilhante, mas desde cedo mostrou muito talento e dedicação ao esporte. Ele não chegou a ser atleta profissional, mas mantinha uma ótima forma física graças aos treinos de ginástica com os equipamentos que existiam na vila, corrida e trabalho com saco de pancada. Depois de terminar a escola, seguiu os passos do pai e fez um curso técnico de mecânica de máquinas em Borovitch. Nessa mesma época começou a praticar artes marciais e se apaixonou pelo karatê. Aos 18 anos, foi chamado para o serviço militar, onde serviu como mecânico num regimento motorizado. Em 1975, ao receber baixa, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Mudou-se para Moscou. Naquele momento, a União Soviética estava se preparando para sediar a Olimpíada de 1980, e a capital precisava de muita mão de obra para construir os novos complexos esportivos. O governo criou um programa especial que trazia trabalhadores do interior, oferecendo moradia temporária e registro na cidade. Foi exatamente por esse programa que Timofeev chegou a Moscou. Conseguiu um lugar num alojamento, a tão sonhada residência moscovita, e logo começou a trabalhar nas grandes obras da época. Depois do trabalho, Sergei Ivanovich continuava frequentando as aulas de karatê, que foram organizadas no próprio alojamento por Alexander Ivanovich Inchakov, um treinador respeitado na época e que hoje atua no mundo do cinema. As habilidades de Timofeev chamaram atenção rapidamente e ele acabou virando treinador ali mesmo, em 1978. Nesse ano, ele também se casou e teve 2 filhos. Com uma ajudinha da chefia, conseguiu melhorar as condições de moradia e a jovem família se mudou para um bairro novo chamado Orekhovo-Borisovo. Timofeev não abandonou as práticas de karatê. Na verdade, foi exatamente nessas aulas que ele conheceu muitos dos futuros companheiros de equipe, incluindo figuras importantes da turma de Sontsevo e Sergei Kruglov, apelidado de Barba. A turma de Sontsevo já estava envolvida em atividades irregulares antes de Timofeev, geralmente coisas menores como negócios rápidos ou jogos de cartas por dinheiro. Durante muito tempo, Sergei Ivanovich resistiu a entrar nesse tipo de atividade, mas o salário que não crescia, as contas apertadas em casa e a vontade de dar uma vida melhor para a família acabaram pesando mais. Ele então chamou alguns amigos que já conhecia das aulas de karatê e juntos começaram a atuar junto com o pessoal que o povo chamava de equipe de Sontsevo. O grande empurrão para esses rapazes comuns virarem figuras conhecidas
de carro importado e bolso cheio foi a Lei Seca, implantada por Mikhail Gorbachev em 1985. Timofeev tinha um conhecido chamado Nikolai, que trabalhava num mercado e conseguia garrafas de bebida alcoólica. Já os amigos de Sontsevo tinham contatos em restaurantes onde dava para revender tudo por um preço bem mais alto, de forma discreta. Além disso, o grupo também faturava com jogos de carta clandestinos, venda de bebida fora dos restaurantes e taxa de proteção cobrada de motoristas de táxi particulares e de pequenos fabricantes informais, os famosos Zekoviki. Esses fabricantes produziam produtos que todo mundo queria, mas que, pela lei da União Soviética, eram considerados ilegais. Como tinham dinheiro vivo, mas nenhuma proteção oficial, acabavam virando alvo fácil. No mesmo barco estavam os fartsovchik, uma espécie de comerciantes que traziam e revendiam produtos importados que não existiam nas lojas oficiais. Eles também estavam fora da lei, e por isso eram outro alvo constante dessas cobranças. Quando Gorbachev lançou, em 1988, a famosa Lei das Cooperativas, muita coisa mudou. De repente, pequenos fabricantes informais e comerciantes de produtos importados puderam sair da clandestinidade e abrir negócios legais. Só que, na prática, a polícia local continuava olhando torto para eles e raramente aparecia quando precisavam de ajuda. Resultado, a maioria preferiu manter os antigos conhecidos do bairro como uma espécie de segurança particular. Nessa época, Sergei Timofeev, que já tinha ganhado o apelido de Sylvester por causa da semelhança com o Sylvester Stallone de Rambo, comandava um grupo bem estruturado, com líderes em várias áreas da cidade. Ele seguia atuando junto com a turma de Sontsevo e juntos começaram a cobrar taxa de proteção desses novos empresários que estavam saindo da sombra. Foi também no final dos anos 80 que Sylvester e seus rapazes entraram forte no negócio dos copinhos. Aquela famosa brincadeira de rua em que a pessoa aposta dinheiro tentando adivinhar em qual copinho está a bolinha, depois que o apresentador mistura tudo com uma rapidez impressionante. Quase sempre era impossível ganhar, porque quem comandava tinha uma baita habilidade nas mãos. Uma das primeiras equipes de Orekovo a trabalhar com isso foi liderada pelos irmãos Leonid e Alexander Kleschenko, conhecidos como Uzbek mais velho e Uzbek mais novo, Dmitry Sharapov, apelidado de Sharap, e Igor Chernakov, com o apelido de Dvoeshnik. Eles se juntaram ao grupo de Sylvester por volta de 1988 e, mais para a frente, teriam papéis importantes. Naquele momento, porém, quem estava no comando outro núcleo forte, os lutadores liderados por Sergei Taraskin. Eles atuavam principalmente na região do mercado de carros usados no Porto Sul, mesma área onde também trabalhavam vários grupos de origem caucasiana, sobretudo chechenos e azerbaijanos. As relações de Sylvester com os grupos do Cáucaso nunca foram boas. Ele não gostava do jeito que eles atuavam na região que considerava área das turmas eslavas. O primeiro grande atrito aconteceu em julho de 1988, perto do shopping Belgrade, em Orekhovo-Borisovo. Teve uma confusão envolvendo os rapazes de Orekovo e alguns azerbaijanos depois de uma discussão sobre o jogo dos copinhos. A situação esquentou, um dos azerbaijanos se machucou feio e, horas depois, um grupo bem maior voltou querendo revanche. O alvo principal era o próprio Timofeev. Ele conseguiu escapar por pouco, entrando de carro no pátio da delegacia mais próxima. A coisa quase virou um tumulto generalizado. Os caras chegaram a danificar o carro dele ali na frente do prédio, até que reforço policial chegou e dispersou todo mundo. No dia seguinte, Sylvester foi chamado na delegacia, acusado de ter começado a confusão. Passou algumas horas detido, mas o caso foi arquivado rapidinho, e em menos de 24 horas ele já estava de volta às ruas. O conflito, porém, não acabou aí. Ainda em 1988, rolou um segundo episódio bem maior no Parque Sokolniki. De um lado, quase todas as turmas eslavas de Moscou, que se alinharam com Sylvester. Do outro, grande parte da comunidade azerbaijana da capital. Essa capacidade de unir tanta gente diferente em torno do seu nome colocou Sylvester em outro patamar. De repente,
Todo mundo na cidade falava dele como uma das principais lideranças mais fortes do submundo moscovita. Só que quanto maior a fama nesse meio, maior o radar da polícia. No final de 1989, as autoridades resolveram apertar o cerco. Escolheram a turma de Sontsevo como alvo principal e, com denúncias feitas por vários cooperativistas que estavam sob pressão, conseguiram mandados contra os líderes das duas maiores organizações. Sylvester e os principais nomes de Sontsevo foram presos de surpresa. Foi um choque total. Ninguém sabia o que ia acontecer agora. Com Sylvester e outros líderes presos, surgiu um vazio de comando. Quem assumiu temporariamente o posto foi Sergei Kruglov, conhecido como Boroda, Barba. Kruglov já era muito respeitado no meio, mantinha boas relações com as principais figuras tradicionais do crime organizado, entre elas o famoso Vyacheslav Ivankov, o Yaponchik. Nem todo mundo, porém, quis seguir sob o comando dele. As equipes lideradas por Sharap, Dmitry Sharapov, e pelo uzbek mais velho, Leonid Kleshchenko, decidiram tocar o barco sozinhas. Isso gerou alguns atritos com os grupos que continuaram leais a Sylvester. Teve, por exemplo, uma discussão séria com a turma do Samvel, apelidado de Sasha Armênio. A equipe mais nova levou a pior e acabou fazendo as pazes. Mesmo assim, depois desse episódio, quando dois dos homens fortes de Sylvester, Ossi e Kultia, apareceram junto com Sasha Armênio numa conversa tensa. Sharap e Uzbek mais velho resolveram procurar outro tipo de aliança. O Uzbek mais velho já tinha passado um tempo preso nos anos 80 e lá dentro acabou se aproximando da filosofia dos ladrões na lei, os famosos Vori v Zakoni. Foi ele quem sugeriu mudar de lado. No começo dos anos 90, a turma do Sharapov passou a trabalhar junto com um desses grandes nomes tradicionais, o ladrão na lei conhecido como Hospis, Andrei Viktorovich Isaev. Enquanto isso, Hospis era muito próximo do Yaponchik, que já tinha se mudado para os Estados Unidos. Na prática, ele deixou Hospis como seu representante em Moscou, o que dava à turma do Sharapov uma proteção bem forte e permitia que eles trabalhassem de forma praticamente independente, pelo menos por um tempo. Mais adiante, essa independência acabaria saindo muito cara, e dois nomes que vão aparecer agora tiveram grande influência nisso. Um deles era Sergei Butorin, mais conhecido como Ozzy. Nascido em 1964, Ozzy foi boxeador na juventude, chegou a candidato a mestre do esporte e depois serviu no exército. Gostou tanto que ficou mais alguns anos como praça profissional. Só em 1989 deixou o serviço militar, mas não voltou para a cidade natal. Ficou em Moscou mesmo. Por meio de ex-colegas do quartel, conseguiu um emprego simples, segurança de um café que um grupo de cooperativistas tinha acabado de abrir no lugar de um antigo bar popular. A missão era basicamente controlar a entrada, impedir que o público antigo atrapalhasse o novo movimento e, se preciso, convidar gentilmente quem estava causando problema a se retirar. Numa dessas noites, Ozzy precisou enfrentar sozinho 5 rapazes que estavam incomodando as funcionárias. A situação estava feia, até que 2 clientes que tinham entrado só para comer rápido, atletas fortes, resolveram ajudar. Juntos, resolveram o problema rapidinho. Depois do susto, Ozzy chamou os 2 para tomar algo e agradecer. Um deles era exatamente Sergei Ananievsky, apelidado de Kultia ou Kulchik. Ali nasceu uma amizade que mudaria tudo. Os 2 começaram a trabalhar juntos e pouco tempo depois formaram o próprio grupo. A primeira vez que eles se apresentaram ao Sylvester foi bem curiosa. Ananievsky era treinador da comissão técnica da seleção de powerlifting e precisava levantar dinheiro para organizar um campeonato internacional. Ozzy foi junto e os 2 marcaram uma reunião num banco que, na época, patrocinava eventos esportivos. O encontro não deu o dinheiro que esperavam, mas deu algo muito maior, o contato direto com Sylvester, que ficou impressionado com a postura dos 2. O diretor do banco ouviu o pedido de patrocínio e disse: "Fala com o Sergei Ivanovich, porque esse banco, na prática, é dele." Na reunião, Kultia não só conseguiu o dinheiro para o campeonato de powerlifting, como ganhou algo muito mais valioso: o aval para trabalhar diretamente com Sylvester. Ele e Ozzy
junto com toda a nova equipe, foram colocados sob o comando de Sergei Taraskin e do núcleo dos lutadores. Pouco tempo depois, outro nome importante se juntou ao grupo, Sergei Volodin, apelidado de Dragão. Ele tinha começado com o Uzbek mais velho, mas ao voltar do exército, não quis continuar com Sharap, que agora mandava lá, e preferiu ficar do lado de Sylvester. Acabou se tornando peça-chave na turma de Ossi e Kulcha. Enquanto isso, dentro da prisão, Sylvester passou o período relativamente tranquilo. Conseguiu se entender com todo mundo, menos com um único detento, Viktor Nikiforov, o Kalina, que não ia com a cara dele por dois motivos. Sylvester tinha servido o exército, algo mal visto por alguns tradicionais, e ainda por cima, vivia em atrito com grupos do Cáucaso. Só que Kalina estava em minoria e não conseguiu complicar a vida do Sylvester. Já na liberdade, o baque foi bem maior. Em 1992, Sergei Taraskin, um dos amigos mais próximos e leais de Sylvester, perdeu a vida de forma totalmente desnecessária. O que aconteceu? Uma turminha pequena e muito problemática, liderada por Gera e Sukhoi, tinha se metido em confusão com o pessoal de Podolsk. Um dos rapazes deles acabou ferido. Marcaram uma conversa para resolver tudo de boa, porque Podolsk era aliado de Sylvester e ninguém queria guerra. Só que Gera e Sukhoi armaram uma emboscada. Taraskin estava lá tentando apaziguar e acabou atingido. Não resistiu. Meses depois, os responsáveis pela emboscada foram encontrados e pagos na mesma moeda. Em setembro de 1992, quando Sylvester finalmente saiu da prisão, a primeira coisa que fez foi ir direto ao cemitério prestar homenagem ao amigo. Quando esse momento chegou, a União Soviética já não existia. Em seu lugar havia surgido a Federação Russa, que começava a seguir o caminho de uma economia de mercado. Talvez isso tenha influenciado o desejo do grupo de Sontsovo de se separar de Timofev e buscar atividades mais próximas do comércio formal. Talvez existissem outros motivos, algo que dificilmente saberemos. O fato é que, após recuperar a liberdade, Sergei Ivanovich teve uma conversa com integrantes de Sontsovo, e ali ficou decidido que cada lado seguiria sua própria direção. Os interesses antigos continuavam sendo divididos igualmente, porém os novos empreendimentos passaram a ser conduzidos de forma independente. Isso não significava que eles haviam se tornado rivais, mas sim que a antiga união já não existia. A partir desse ponto, o mais correto seria chamar o grupo de Timofeev de Silvestrianos. Porém, usarei o nome pelo qual ficaram amplamente conhecidos: o Grupo de Orekovo. Em 1992, a estrutura dos Orekovskis funcionava da seguinte forma: os principais homens de confiança de Sylvester ainda eram os atletas que haviam assumido a liderança depois da morte de Taraskin, agora comandados por Dmitry Nagiev. Eles cuidavam principalmente de questões financeiras e organizacionais. Boroda, após a volta de Sylvester, continuava sendo uma peça importante dentro do grupo. Sob a supervisão de Sylvester, passou também a atuar a equipe de Medvedkovo, liderada por Grigory Guzinski. Moltik já conhecia Guzinski há bastante tempo e o convidou a integrar o grupo de Timofeev. Naquele período, também se juntaram os membros de Kurgan, comandados por Andrei Kulikov, Oleg Nelyubin e Vitaly Ignatiev. Esse conjunto formava o braço mais robusto da organização, com destaque para a equipe conhecida como Kultyapka. Algumas pessoas que Sergei Ivanovich conheceu enquanto esteve preso também passaram a fazer parte da estrutura. Entre elas estavam Vladimir Rudnev, de Odintsovo, apelidado de América, e Alexander Grishin, de Lyubertsy, apelidado de Churup. No núcleo de Orekovo, Sergei Ivanovich manteve ainda as equipes de Igor Maximov, Sergei Babenko, com Samvel Vardanyan e Viktor Komakin. Além disso, Nikolai Vetoshky montou seu próprio time. Toda essa rede tinha Sergei Ivanovich como ponto central, atuando como o elo entre todos. Se algum integrante enfrentava problemas, os demais se mobilizavam para ajudar a resolver. Um dos primeiros grandes testes dessa união veio logo com os rapazes de Kurgan. Eles tinham aberto, junto com os empresários, uma casa noturna famosa chamada Arlequino. No começo, o teto do lugar era da turma de Baumansky, mais especificamente de Vladislav Wenger, o Popov.
Quando os empresários resolveram dividir a sociedade também com os kurganos, a turma de Baumansky não gostou nada da ideia. Sylvester decidiu apoiar os kurganos, que na época ainda não faziam parte oficialmente dos Orekhovskis. A partir daí começou um atrito pesado entre os dois lados. Muita gente acredita que o fogo foi atiçado também por uma questão pessoal antiga entre Sergei Timofeev e outro líder importante de Baumansky, Valery Dlugad, o Globus, um ladrão na lei tradicional. O fato é que em março de 1993 já estava decidido que o primeiro grande movimento contra Baumansky seria em cima do Globus. Em abril, os kurganos, especialmente um atirador de elite chamado Alexander Solonik, já tinham mapeado toda a rotina dele. O local escolhido foi perto do Complexo Olímpico, onde Globus aparecia quase toda noite para curtir a discoteca que funcionava no local. Na noite de 9 para 10 de abril de 1993, tudo aconteceu muito rápido. Assim que Globus saiu do clube, Solonik agiu de longe com precisão, acertou o alvo e desapareceu sem deixar rastros. A ação chocou Moscou inteira e marcou o começo oficial da guerra entre Orekhovskis e Baumanskis. No dia seguinte, todos os jornais e canais de TV de Moscou só falavam do misterioso fim do ladrão da lei Globus. O caso abalou o submundo da capital, mas na prática, a ação tinha sido mais uma questão pessoal dos kurganos, com apoio de Sylvester, do que algo planejado diretamente por ele. Naquele momento, Sergei Ivanovich estava com a cabeça em outro lugar, fortalecendo uma parceria importante com Semyon Mogilevich, o grande especialista em transformar dinheiro cinza em totalmente legal. Aliás, quem quiser saber mais sobre essa conexão internacional, tem vídeo completo no canal sobre a máfia russa nos Izhevsk. No verão de 1993, Mogilevich marcou uma reunião nos Estados Unidos com Vyacheslav Ivankov, o Yaponchik. Sylvester viajou junto, aproveitando para rever Boroda e outros amigos que já estavam morando lá. A conversa com Yaponchik, porém, foi péssima. Primeiro, ele estava furioso porque tinha chegado ao seu ouvido que os kurganos, protegidos de Sylvester, eram responsáveis pelo sumiço de Kalina, amigo dele. Exigiu que Sylvester entregasse os rapazes. Depois, quis que parte dos negócios de Timofeev em Moscou passasse para as mãos dos seus homens. Resposta nos dois casos, um redondo não. Dias depois, marcaram um novo encontro, agora com Mogilevich. Sylvester, já desconfiado, insistiu que fosse num McDonald's lotado no meio do dia. E não era paranoia. Quando ele estava chegando ao local, viu Yaponchik vindo na direção dele com más intenções claras. O que salvou a situação foi que, exatamente naquele momento, agentes do FBI, que seguiam Yaponchik, apareceram colocando os coletes com a sigla bem visível. Os homens de Yaponchik rapidamente o puxaram de volta para dentro do restaurante. Sylvester não pensou duas vezes. Pegou o primeiro voo de volta para Moscou. Ao desembarcar, ficou sabendo que Boroda não só estava ciente do plano do Yaponchik, como tinha apoiado. A partir daquele dia, a confiança entre Sylvester e Boroda acabou de vez. Sylvester ficou em choque ao descobrir a traição de Boroda, mas não deixou transparecer nada. Resolveu agir com calma e inteligência. Primeiro, neutralizou quem poderia ser usado por Yaponchik contra ele em Moscou. O principal alvo era Rospis, Andrei Isaev, homem de confiança do japonês. A missão ficou com o atirador da turma de Medvedkovo, Alexei Cherstobitov, Lyosha Soldat. Na primeira tentativa, Lyosha usou um fuzil de precisão pela primeira vez na vida. Acertou, mas não foi letal. Para piorar, acabou atingindo também Dmitry Sharapov, antigo líder de um dos núcleos de Orekhovo, que tinha se afastado em 1989. Sharapov não resistiu pouco tempo e acabou não sobrevivendo. Pouco depois, Lyosha Soldat tentou de novo, desta vez com um artefato explosivo. Quando Rospis saía de casa com o segurança, a explosão pegou o guarda e, tragicamente, uma criança que passava pelo local. Rospis, mais uma vez, escapou com vida. Com a vaga aberta, Sylvester convidou o grupo inteiro, agora liderado pelo Uzbek mais velho, para voltar ao comando dos Orekhovskis. O Uzbek recusou. Quem aproveitou a brecha foi Sergei Butorin, Ozzy, que queria colocar no comando um amigo dele, Nikolai Vitushenko, Vitoshka. Dias depois da recusa,
O carro do uzbek mais velho foi interceptado bem na porta do prédio onde ele morava. Ele não sobreviveu. O posto passou então para Igor Chernakov, de Voechnik. Ele marcou reunião urgente com Sylvester e Ananievsky, jurou lealdade total e, por enquanto, ficou no cargo. Em novembro de 1993, Boroda Kruglov desembarcou em Moscou, achando que ninguém sabia da traição. Quem foi buscá-lo no aeroporto foi exatamente Ozzy Butorin. Levou-o direto para um banho russo, onde já esperavam Kultia e Dragão. Depois daquele dia, ninguém nunca mais viu Boroda com vida. Em janeiro de 1994, o próximo nome da lista foi Bobon, peça importante da turma de Baumansky. O motivo era o velho atrito pelo controle do clube arlequino. Bobon vivia escondido, mas alguém descobriu que ele aparecia de vez em quando num estande de tiro na rodovia Volokolamsk. Os rapazes de Ozzy e Kultia montaram campana durante dias atrás do muro de concreto, até que numa tarde, o carro dele finalmente chegou. Missão cumprida, e todos sumiram sem deixar rastro. Os nomes mais citados como executores são Alexei Munin, Alexander Solonik, dos Kurganos, e, dependendo da versão, ou Kultia ou o próprio Ozzy. O caso seguinte, porém, foi diferente de todos os anteriores. Em abril de 1994, Ottari Kvantrishvili, um dos nomes mais respeitados e populares do submundo esportivo e filantrópico de Moscou, foi retirado de cena por ordem direta de Sylvester. Não havia nenhum conflito pessoal. Pelo contrário, Sylvester era amigo do falecido irmão mais velho de Ottari, Amiran. A versão mais aceita até hoje é que Ottari tinha começado a se envolver pesado com política e acabou incomodando gente muito poderosa nos corredores do governo. Essa gente, por sua vez, procurou Sylvester e pediu gentilmente que resolvesse o problema. A operação ficou com a brigada de Ozzy e Kultia. O atirador escolhido foi novamente Lyosha Soldat. Dia 5 de abril, 3 disparos precisos de um telhado a 120 metros de distância, quando Ottari saía do banho público. Fim da história. Pouco tempo depois, começou outro capítulo polêmico, o embate com o futuro oligarca Boris Berezovsky. Tudo girou em torno de Grigory Lerner, o financeiro de confiança de Sylvester. Lerner era formado em jornalismo pela Universidade de Moscou, já tinha cumprido pena nos anos 70 por desvio em grande escala num batalhão de construção, saiu em 1982 e, em 1987, montou sua primeira cooperativa. O negócio cresceu rápido e chamou a atenção de Sylvester. Só que, em vez de simplesmente pagar a taxa tradicional, Lerner fez uma proposta ousada. Em vez de me cobrar, vamos colocar esse dinheiro para trabalhar juntos. Sylvester topou e os dois viraram sócios em vários empreendimentos. E foi exatamente aí que os caminhos de Lerner e Berezovsky se cruzaram, e muito mal. Foi assim que nasceu o Banco Partner, uma sociedade entre Lerner e alguns empresários próximos a Berezovsky. O projeto, porém, naufragou quando um crédito de 40 milhões de rublos nunca foi devolvido. O banco faliu e Lerner, agora procurado pela justiça russa, pediu asilo político e mudou-se para Israel. Lá, fundou a primeira empresa russo-israelense oficial, chamada Tseva Ben-Ari, em hebraico, Filho do Leão. Do lado russo, continuavam os homens de confiança de Sylvester. O esquema era clássico da época. Lerner convencia diretores de bancos russos a transferirem dezenas de milhões de dólares para contas em Chipre e Israel, prometendo lucros altíssimos e rápidos. Nos primeiros lotes, o dinheiro realmente voltava com juros gordos, o que fazia o apetite dos banqueiros crescer. Quando eles colocavam somas astronômicas confiando plenamente no parceiro honesto, o dinheiro simplesmente desaparecia. O golpe final era sempre o mesmo. A empresa cipriota declarava falência repentina ou alegava que as contas tinham sido bloqueadas por problemas legais. Nesse vai e vem, 2 bancos grandes levaram prejuízos gigantescos. O Nefteanoy Bank perdeu cerca de 11 milhões de dólares e o Moststroy Bank ficou no buraco ainda maior. O presidente do Moststroy Bank, Mikhail Zuravlev, não aceitou a perda de cabeça fria e começou a pressionar por explicações. Pouco tempo depois, acabou encontrado sem vida.
O caso virou escândalo nacional e colocou o nome de Lerner, e por tabela, de Sylvester, na mira das autoridades e de vários empresários poderosos que tinham perdido fortunas. De maneira semelhante ao que aconteceu antes, Boris Berezovsky também acabou sendo enganado. Grigory Lerner aplicou o golpe usando o Banco Cooperativo Comercial de Moscou, que havia sido estabelecido por pessoas ligadas a ele. Em 1994, Lerner vendeu para duas empresas de Berezovsky 2 títulos do banco, cada um no valor de 500 milhões de rublos. O prazo de pagamento era 16 de abril daquele mesmo ano, com a condição de que fosse acrescido um retorno de 10% por título. Naturalmente, os títulos não foram pagos na data prevista. O montante de 1 bilhão de rublos foi convertido em moeda estrangeira e imediatamente transferido para Israel usando um contrato fictício. As pessoas que efetuaram a venda dos títulos se demitiram do banco logo em seguida. Berezovsky começou a exigir o dinheiro de volta e, com o apoio das pessoas influentes que o protegiam, conseguiu que Sylvester resolvesse a situação. No entanto, existe uma versão que afirma que a tentativa de atentado contra Berezovsky, ocorrida por volta do mesmo período, teria sido organizada pelo próprio Sylvester. Mais tarde ficou claro que não era o caso. O ataque estava relacionado, na verdade, ao conflito existente entre Berezovsky e integrantes do grupo de Sontsovo. O ano de 1994 foi marcado por viagens e negociações para Sergei Ivanovich, que se dedicava a estruturar operações dentro do comércio legal. Ele tratou de assuntos relacionados ao setor de energia e iniciou o processo para obter cidadania israelense, usando em Moscou um casamento apenas formal. Em agosto ele estava na capital, mas em setembro sua história teve um fim abrupto. Sergei Ivanovich perdeu a vida após uma explosão em seu próprio carro. Até hoje, não existe uma confirmação definitiva sobre quem planejou o ataque. Tudo aconteceu no dia 13 de setembro. Acredita-se que o explosivo tenha sido colocado no dia anterior, dentro da própria garagem de Timofeev. Essa suspeita surgiu porque no dia 13, o cadeado do local estava danificado, algo que não ocorreu no dia 12, quando ele guardou o veículo e trancou normalmente. A hipótese é que alguém tenha feito uma cópia imperfeita da chave, o bastante para abrir o cadeado sem quebrá-lo antes, mas provocando dano ao trancá-lo novamente após instalar o dispositivo explosivo sob o assento do motorista. Na manhã de 13 de setembro, ao abrir a garagem cortando o cadeado, Sylvester, acompanhado por um integrante do grupo de Novgorod, que tinha vindo a Moscou para ajudar a organizar uma reunião, começou a cumprir sua agenda. À noite, eles se dirigiram a um encontro na rua Tverskaya Yamskaya, número 46, onde Timofeev e membros do grupo de Kurgan discutiriam pontos ligados ao setor de petróleo. Quando Sergei Ivanovich deixou a reunião e entrou no carro, sentando-se no banco do motorista, ocorreu a explosão. O integrante de Novgorod sobreviveu porque ainda não havia fechado a porta e foi lançado para fora pela onda de choque. Logo após o ocorrido, todos que estavam ali foram embora imediatamente. Entre eles estavam os já mencionados integrantes de Kurgan e Sergei Butorin. Butorin relata em seu livro que estava no local por coincidência. Porém, relatos coletados por um projeto investigativo chamado Profsoyuz 90, que conversou com pessoas próximas a Sylvester, afirmam que isso não corresponde aos fatos. Segundo eles, Butorin foi à reunião de propósito. No geral, essas fontes contestam boa parte do que ele descreve em sua obra sobre aquele dia. Não vou me aprofundar às teorias sobre quem foi responsável pela morte de Sergei Ivanovich, pois, como dizem, o que aconteceu não pode ser desfeito. O que realmente importa aqui é o que ocorreu depois e qual foi o destino do grupo de Orekovo. Após a perda de seu líder, a equipe não conduziu uma investigação completa. Logo após o atentado, em uma reunião emergencial, concluíram que o ataque provavelmente havia vindo do grupo de Baumansk. Em um novo encontro, realizado algum tempo depois, Butorin comunicou a todos que, a partir daquele momento, ele, Multik e Dragão assumiriam a liderança. Essa decisão não agradou aos veteranos que haviam iniciado a trajetória ao lado de Sylvester. E foi aí que começou uma eliminação interna dos que discordavam dessa nova liderança. Em um período curto, todos os opositores foram removidos e substituídos por pessoas alinhadas ao novo comando.
Parecia um golpe bem-sucedido. Ozzy e seus aliados aproveitaram o vazio deixado pela morte de Sylvester e tomaram o controle para si. Mas, enquanto isso acontecia, uma conspiração estava sendo articulada nas sombras, e eles sequer desconfiavam. Tudo começou ainda na época em que Boroda foi eliminado. Era através dele que o grupo de Orekovo mantinha ligação com o pessoal de Ismailovo. Quando Boroda deixou de existir, essa ponte se rompeu e as duas partes passaram a se afastar, até que pequenos atritos evoluíram para conflitos. O motivo dessa tensão foi um empresário. No início, ele trabalhava diretamente com Sylvester. E como naquela época a relação entre Orekovskis e Ismailovskis era excelente, ambos passaram a supervisionar os negócios desse empresário. Os lucros eram divididos igualmente entre as duas equipes. Quando Boroda morreu, o grupo de Ismailovo deixou de repassar sua parte para o pessoal de Orekovo. Multik, acreditando que a divisão deveria continuar como antes, decidiu cobrar diretamente do empresário e exigiu $6 milhões. O empresário procurou os Ismailovskis, que por sua vez recorreram aos integrantes de Kurgan, um grupo que tinha boa relação tanto com Orekovo quanto com Ismailovo. Foi então que os Ismailovskis fizeram uma proposta aos de Kurgan: eliminar a liderança dos Orekovskis em troca de 20% do valor da dívida. Naquele momento, quem comandava Orekovo era Ozzy, Kultiapka e Dragão. Os de Kurgan aceitaram. Em 4 de março de 1996, eles executaram Sergei Ananiev, atingindo-o dentro do carro. Embora oficialmente ninguém tenha acusado o grupo de Kurgan, Butorin ordenou que seus homens observassem aqueles integrantes com extrema atenção. Enquanto isso, ele próprio preparava sua saída do país. Com a ajuda de funcionários corruptos do necrotério, falsificou um certificado de óbito e deixou a Rússia sob outra identidade, rumo à Grécia. Pouco antes de viajar, ele tinha uma reunião marcada com o grupo de Golianovo e com Dragão, em um estacionamento de Moscou. Volodin e Igor Yanovsky chegaram primeiro e, para facilitar a conversa, entraram juntos no mesmo carro. Nesse momento, outro veículo se aproximou e abriu fogo com armas automáticas. Dragão caiu na hora. Os atiradores, novamente integrantes do grupo de Kurgan, confundiram um dos homens de Golianovo com Butorin e atacaram antes da hora planejada. Tudo ganhou força depois que Boroda foi dado de baixa. Era por meio dele que o grupo de Orekovo mantinha ligação com o pessoal de Ismailovo, mas quando ele deixou de existir, aquela parceria começou a se desfazer e até conflitos começaram a surgir. O motivo dessa tensão foi um empresário. No início, ele trabalhava diretamente com Sylvester, e como naquela época a relação com o grupo de Ismailovo era excelente, eles também foram colocados para supervisionar esse negócio. O dinheiro era dividido entre as duas equipes. Quando Boroda morreu, o grupo de Ismailovo simplesmente parou de repassar a parte destinada ao pessoal de Orekovo. Pultik, do lado de Orekovo, decidiu que seria justo recuperar esse dinheiro diretamente do empresário e exigiu que ele entregasse $6 milhões. O empresário correu até os Ismailovos, que por sua vez acionaram o grupo de Kurgan, com quem tinham boas relações, assim como também tinham com Orekovo. Os Ismailovos ofereceram aos Kurgan a seguinte proposta: por 20% do valor cobrado, eles deveriam eliminar a liderança de Orekovo, que na época era composta por Ozia, Kultia e Dracon. Os Kurgan aceitaram. No dia 4 de março de 1996, eles executaram Sergei Ananiev, conhecido como Kogo, atingindo-o dentro do próprio carro. E mesmo que oficialmente ninguém tenha acusado os Kurgan pelo ataque, Butorin orientou seus homens mais próximos a observarem aquele grupo de perto. Enquanto isso, Ossia usou contatos corruptos dentro do necrotério para falsificar um certificado de óbito e, com outra identidade, deixou o país rumo à Grécia. Pouco antes de viajar, ele tinha uma reunião marcada com a equipe de Golianovo e com Dracon, num estacionamento de Moscou. Volodin e Igor Yanovsky chegaram primeiro e, por praticidade, entraram juntos em um mesmo carro. Assim que fizeram isso, outro veículo se aproximou e seus ocupantes abriram fogo com armas automáticas. Dracon foi eliminado na hora. Os responsáveis, novamente integrantes do grupo de Kurgan,
confundiram alguém da equipe de Golianovo com Butorin e realizaram o ataque antes do previsto. Butorin também firmou um acordo com uma divisão especial da polícia, que tinha grande interesse em capturar Alexandre Solonik. Ele prometeu entregar Solonik às autoridades. Em troca, essa unidade deveria deter um dos líderes do grupo de Kurgan, Andrei Kulikov, no aeroporto, quando ele voltasse da Grécia. A operação foi realizada e o detido acabou sendo Kolegov. E em contrapartida, a polícia recebeu a localização do corpo de Solonik, que havia sido eliminado por ordem de Butorin, já que sabia demais. Essa versão dos acontecimentos acabou sendo a mais aceita. Esse episódio marcou o início do fim do grupo de Kurgan. Muitos foram presos, outros acabaram mortos. Ossia, por sua vez, mudou-se para a Espanha depois de toda essa turbulência. Enquanto isso, Belote, que tinha ficado em Moscou e começava a sentir-se independente, comete um erro fatal no fim de 1998. Ele tirou a vida de um investigador que havia recusado uma proposta de pagamento ilegal para arquivar um caso de extorsão. Após isso, as autoridades iniciaram uma grande operação para desmantelar a organização, colocando Sergei Butorin como principal alvo. Uma onda de prisões se espalhou e vários ex-membros decidiram colaborar com a polícia, o que praticamente decretou o fim do grupo de Orekovo. O próprio Butorin também não escaparia. Ele entrou em conflito com Grigori Lesnoy, que acabou prestando depoimentos afirmando que Ossia ainda estava vivo e morando na Espanha. Com isso, Butorin foi capturado em fevereiro de 2001. Ele recebeu prisão perpétua. Dmitry Belkin, detido pouco depois, também foi condenado à prisão perpétua. Por fim, assim terminou a história da mais famosa e temida organização mafiosa de Moscou dos anos 90, do garoto que treinava karatê no alojamento olímpico em 1980, até o nome que por quase uma década fez a cidade tremer. Tudo acabou em celas de segurança máxima, silêncio e esquecimento. Salve família! E assim, a trajetória desse grupo chega ao fim, marcada por alianças quebradas, estratégias arriscadas e decisões que mudaram tudo para sempre. É impressionante perceber como alguns acontecimentos, que pareciam pequenos no início, acabaram criando uma onda impossível de ser contida. O que você achou dessa história? E qual o nome do submundo você quer ver aqui? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum capítulo dessas histórias incríveis. E se quiser ter acesso a conteúdos que não vão ao ar, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar o canal, você desbloqueia episódios exclusivos. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!